seu passado não determina o seu futuro. Bom, estamos aqui mais uma quinta-feira para o nosso encontro terapêutico e hoje nós vamos falar sobre como mudar a minha vida. Bom, se você está acompanhando, esse é o terceiro encontro em que nós estamos aqui falando sobre a dinâmica, das nossas vidas enquanto mulheres, como é que nós somos afetadas por tudo aquilo que está fora de nós, a questão da culpa, a questão dos dispositivos amorosos, do dispositivo materno. Então, nós falamos muito sobre isso nas duas últimas lives. E agora, o que a gente vai fazer com tudo isso? Daqui a pouco a Júlia Sá, vai estar aqui, que é socióloga, então a gente vai conversar vamos discorrer, sobre como é que a gente muda a nossa vida, mas a partir dessa perspectiva, entendendo a nossa realidade enquanto mulheres, Porque assim, tem uma questão que nós trabalhamos muito nessas duas últimas lives, que é a questão daquilo que historicamente afeta todas nós mulheres, que é a socialização feminina. Então, às vezes a gente é bombardeada por compromissos, por querer mudar, por achar que a gente está procrastinando, por achar que é nossa culpa, que a gente não consegue mudar, quando na realidade a gente está sendo afetada por questões sociais mesmo, por questões que a gente às vezes não tem nem ideia, que amarram nossa vida. E é isso que nós vamos conversar hoje, então. E no final a gente vai trazer questões práticas, assim, para que a gente possa mudar a nossa vida, mas um dia de cada vez, respeitando o nosso processo, respeitando o nosso limite, que é muito importante. Boa noite, Magá, tudo bem? Como é que você tá? Bom, vamos chegando, e aí o que a gente vai fazer? Vocês que estiverem por aqui, e à medida que a gente for conversando, vocês vão comentando, que no final da live a gente troca uma ideia, porque às vezes vocês vão falando e a gente não responde na hora, mas a gente vê e a gente fala no final, tá bom? Eu vou ler um trechinho para vocês, do que a Ruth Manos fala nesse livro, que a gente já falou nas outras lives, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, mas antes eu queria saber se tá funcionando, tudo bem, acho que a Julia não chegou ainda, não sei se... Magá, você tá me ouvindo bem? Tá legal o som? Oi, Carla, acho que agora tá funcionando bem, porque as pessoas estão chegando, daqui a pouco a Julia vai estar aí. Eu vou ler para vocês um trechinho, que a Ruth trata aqui sobre essa questão da conexão das mulheres. Por quê? Porque como é que a gente pode, então, trabalhar essa questão da socialização feminina? De que modo a gente pode conseguir se fortalecer, Um termo que é muito utilizado hoje em dia é empoderamento, mas de que modo que a gente pode fazer isso? Do ponto assim, inicial é o conhecimento. É a gente ter conhecimento de nós mesmos, então que seria o processo de autoconhecimento, e a gente ter conhecimento da nossa realidade, a gente ter conhecimento da estrutura daquilo que está à nossa volta. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a importância da amizade entre as mulheres, é a importância da conexão entre as mulheres, dessa troca, desse apoio, da gente não se ver mais como inimigas. Boa noite, Carlinha, boa noite, Carmen, boa noite, Mara, sejam todas bem-vindas. Então, assim, esses são pontos muito importantes. Não tem como, gente, a gente falar, por exemplo, para uma mulher sobre mudança sem entender o ambiente dela. Não tem como a gente falar sobre autoestima sem entender que a nossa autoestima é afetada de forma diferente como a autoestima dos homens é afetada. Então, por isso a gente trabalhou bastante nessas duas outras lives, esses dois outros encontros terapêuticos, que se você está chegando agora, se você não acompanhou, não tem problema, você vai conseguir acompanhar, depois você pode assistir, eles estão salvos aqui no perfil, e se você precisar, é só você também se inscrever na comunidade, que o link fica na bio, depois você pode se inscrever, que é gratuito, você entra lá e você me manda um e-mail que eu vou comentando com você e te mando os links e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Então, eu vou ler para vocês, um trechinho aqui sobre o que a Ruth fala dessa questão da amizade, que é bem bacana. Ela fala assim, porque, como já dissemos, mulheres não são inimigas. Mulheres são aquelas que passam o papel higiênico por cima da porta quando o papel da sua cabine de banheiro público acabou. Mulheres são aquelas que podem te oferecer um absorvente numa emergência ou um peito para o seu filho. São as que entendem seus incômodos e seus erros. São as que entendem suas dores, sejam elas menstruais ou de vida. São aquelas que deveriam ser as primeiras a estender a mão,
e nunca as primeiras a apontar o dedo. Então, gente, vamos, né, dando continuidade nesse processo, agora pensando, então, já que a gente refletiu sobre os dispositivos amorosos, que é como a gente opera nos nossos relacionamentos. Bom, eu acho que a Júlia não chegou ainda, mas eu vou começando. A hora que ela chegar, ela me chama aqui e a gente dá continuidade. Deve ter acontecido alguma coisa, mas se ela não chegar, eu tenho aqui um roteirinho de pontos muito importantes para a gente conversar, e aí eu vou trocando uma ideia com vocês. Na outra live, quem acompanhou, o que aconteceu? A internet da Júlia caiu no finalzinho, então por isso que ela não conseguiu participar. Mas recapitulando, então, comecinho, né? A gente falou dos dispositivos amorosos, que é como a gente funciona nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, né? E falamos sobre o dispositivo materno, que é essa questão do cuidado, né? Essa questão de como nós fomos treinadas para cuidar. E muitas vezes nós vamos nos deixando de lado. Então, esses dois pontos são muito importantes quando a gente pensa em querer mudar de vida, em querer fazer alguma mudança na nossa vida. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de mudar, se vocês quiserem comentar aqui, né, abaixo, nos comentários, vocês podem colocar. Se tiver alguma pergunta também, vocês deixam, que a gente vai fazendo essa troca, como eu falei. Esses são os dois grandes pontos que a gente trabalhou na primeira live, então. Em seguida, a gente falou sobre autoestima. E aí eu vou recapitular aqui também bem rapidinho sobre essa questão da autoestima para a gente ir já para o nosso ponto aqui, que é como a gente muda de vida. A Júlia chegou, eu já estava ficando aqui, Júlia, ansiosa, pensando, meu Deus, será que ela me abandonou? Porque a gente combinou que ela ia fazer esse resuminho inicial. Estou aqui falando a sua parte, Júlia. Pelo amor de Deus, deixa eu te... Não sei como é que eu vou fazer as próximas lives sem você, porque eu já tô aqui mal acostumada. Mas enquanto ela vai se conectando aí, eu vou continuar. A Júlia tá chegando. Eu tava recapitulando aqui os dispositivos amorosos, os dispositivos maternos. Ia falar sobre a autoestima agora, seu áudio que eu não tô ouvindo. Ana, tá me ouvindo? Ah, agora sim, Tá. agora sim. Eu estava aqui pensando, cadê a Júlia? Ô, Ana, eu estava atendendo uma pessoa pelo WhatsApp, pelo outro WhatsApp, e fiquei aqui. Desculpa, gente, boa noite. Não tem problema. Eu falei rapidinho dos dispositivos, só vou falar da autoestima para não ficar perdida aqui. Aí eu já passo a bola para você, porque quem acompanhou viu que vou falar a frase tão importante da Valesca, né? Quem acompanhou a última live viu que bem no momento que eu falei uma frase, a Júlia se lembrou de um mito que ela queria compartilhar e foi o momento que a internet dela caiu. E eu acho que para vocês que estão aí vai ser muito interessante e vai dar base aqui para o que a gente vai conversar, né? E, de novo, vocês podem ir deixando aqui coisas que vocês queiram compartilhar com a gente e no final a gente responde, dúvidas, enfim. Então, lembrando só a questão da autoestima, é muito importante, nós falamos na última live, como que, assim, o ambiente onde a gente cresceu, né, ele vai influenciar e muito, né, na identidade que a gente tem de quem nós somos. Então, como é que a gente define a nossa autoestima? A autoestima é a percepção que a gente tem de quem a gente é. E essa percepção de quem a gente tem uma ligação direta, óbvio, com a nossa identidade, que é formada lá na nossa infância, né? Com as pessoas com as quais a gente conviveu muito pequenininho, os nossos pais, aqueles que nos educaram. Então a gente tem que olhar para as nossas crenças, aquilo que a gente mais ouvia. Gente, e quando a gente fala de crença também, que eu falei na semana passada, às vezes a gente pensa que a crença foi só aquilo que foi falado. Quando eu falo a gente mais ouvia, não necessariamente a gente ouvia em palavras, mas a gente presenciava como que era o relacionamento amoroso dos nossos pais. Oi, Fê, boa noite. A gente aprende o que é o amor e aí a gente repete na nossa vida. Então, a autoestima tem uma relação direta com a nossa identidade, com aquilo que a gente acredita que a gente é. E se a gente tem uma crença negativa de quem a gente vai ter pensamentos negativos em relação a quem a gente é, e isso vai afetar os nossos comportamentos. Falando basicamente, é assim. E vai afetar as nossas relações e tudo mais que a gente vai fazer. Vou passar então a bola aqui, Júlia, porque aí a gente falou no finalzinho, né, uma frase da Valesca, que ela diz assim, a Valesca é uma pesquisadora da UNB, que a gente já mencionou nas últimas lives e fez referência para ela, e ela tem uma frase muito importante que fala o seguinte,
os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Quando a gente está falando assim, nossa, mas essa live é sobre mudar de vida, mas eu estou falando de autoestima, o que que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, tem tudo a ver. Como a gente... Oi, Carol, boa noite. Como a gente vive, se relaciona no mundo, mas eu vou deixar para a Júlia falar sobre isso. Como a gente vive, se relaciona no mundo, como a gente constrói a nossa própria imagem, né? Como que a gente se vai acreditando nas pessoas, né? Acreditando naquilo que falam pra gente, acreditando naquele bullying lá na escola e criando uma imagem totalmente distorcida de si própria, né? Mas quando você falou dessa frase da professora, eu lembrei do mito da Eco e do Narciso. O Narciso é aquele que amou a si mesmo até morrer afogado no lago, né? Porque ele foi olhar a própria imagem, de tão lindo que ele era, se apaixonou por ele mesmo. Ele era um caçador e o destino, e ele era belíssimo. E aí a mãe dele, muito preocupada, foi procurar lá um adivinho. O adivinho falou: olha, esse menino ele vai ser feliz, sim. Você está pensando que ele não vai ser feliz porque ele é muito bonito, ele destoa de todos os outros, mas ele só não pode ter a imagem dele. Só isso. E, né, nesse meio tempo, a Eco, que era uma ninfa, se apaixonou por ele. E a Eco tinha uma maldição da Hera, que a Eco tinha feito alguma coisa que eu não me lembro agora da mitologia corretamente, mas ela fez alguma coisa para a Hera, que era a deusa do casamento, e a Hera deu uma maldição para ela. Que ela ia repetir somente as últimas palavras que as pessoas, né, falassem para ela. Então é o eco, né? Esse eco que a gente conhece. É uma ninfa. E ela se apaixonou pelo Narciso. E ela ficava andando atrás dele e ela cismou com o Narciso. E o Narciso era lindo demais, né? E um dia ela trai ele para o lago e ele vê o reflexo dele na imagem na água e aí se apaixona perdidamente. Então, você falou isso, que os homens se interessam por muitas coisas e as mulheres se interessam pelos homens, né? Eu lembrei dessa cena. Lembrei, na verdade, nem é do mito, é dessa cena. A Eco escondida, olhando, fazendo ele olhar para o lago, né? E ele apaixonado, falando que lindo, que lindo, que lindo, olhando para ele mesmo, e ela repetindo, lindo, lindo, lindo. Tudo que ele falava, ela só repetia o que ele falava. E ele estava apaixonado por ele mesmo. E eu, assim, é muito significativo a gente ficar olhando para o outro, repetindo o que o outro fala, e o outro está falando dele mesmo. E a gente está ali acreditando naquilo tudo, entendeu? Achando que faz sentido. Total, porque é esse eco mesmo, a gente fica repetindo, né? E a gente não se dá conta. Depois, quem vê as outras lives vai conseguir compreender com mais profundidade isso que a gente está vendo. Mas contextualizando aqui para não ficar muito perdido, assim, a gente falou muito sobre isso, né? Então, essa questão do eco, a gente fica repetindo tudo que tá fora, né, gente? A gente repete aquilo que a sociedade diz que é bom pra gente, a gente não percebe, isso tá tão enraizado dentro de nós que às vezes a gente não se questiona. Muita gente falou. Nós vamos retomar um pouco dessa questão e a Júlia vai trazer mais a experiência dela, que ela contou a experiência dela com relação ao casamento, deu alguns exemplos, né, sobre perder a identidade. A Júlia vai trazer um pouco disso aqui hoje. E assim, ela falou, né, da outra live, quando que ela começou a se questionar o que ela gostava, né, o que dava prazer para ela. E aí, trazendo isso para o nosso contexto, sobre quando a gente fala sobre como mudar a minha vida, eu tenho que pensar sobre essas questões, né, Júlia? Então, eu acho que... A gente começou a falar... Desculpa. Não, vai. A gente começou a falar do autocuidado lá na primeira live, né? Começamos a falar do autocuidado e começamos a falar daquelas mulheres que hoje se encontraram em uma posição em que elas cuidam muito dos outros, da família, dos maridos, né? dos filhos e de quem quer que seja. Elas cuidam até do trabalho, se doam muito. E elas se descobriram agora, estão se descobrindo agora numa posição são infelizes, estão frustradas, estão infelizes porque perderam a identidade de tanto se doar para os outros. Então a gente está falando com aquelas mulheres que chegou num ponto em que elas realmente perderam a identidade, que foi o meu caso. Me doei, era um casamento ultra violento. Depois que eu vim perceber isso, né, violento
psicologicamente, e aí eu consegui entender que eu havia perdido a minha identidade. E aí a gente está falando para essas mulheres, né? Começamos falando do autocuidado, passamos na segunda live para autoestima, e agora nós vamos falar de autonomia. Sim, porque a gente O pega que tudo envolve essa isso, né? Que faz com isso tudo? Porque a gente começou, assim, a gente tratou temas muito profundos nessas duas primeiras lives, gente. Nós não falamos o óbvio, né? A gente, na live da autoestima, a gente falou muito sobre isso. Como as pessoas falam de autoestima de forma superficial e como não levam em consideração como isso é diferente para os homens e para as mulheres. E é muito diferente, como isso impacta nós mulheres de uma forma muito diferente. E se a gente não entender isso, a gente entra num processo de culpa muito grande. Porque daí como é que eu vou falar de mudança, né? Sendo que eu não estou levando em consideração tudo isso que me afeta. Então, assim, agora para ir para ação, a gente vai ter que ter esse cuidado com a gente mesmo, a gente vai ter que ter esse respeito com a gente mesmo, né? De respeitar os nossos processos. Eu tô olhando aqui sempre do ladinho, que eu já falei para vocês que a gente tem um roteiro, né? E a gente busca seguir aqui. Tem aqui a professora Júlia que me ajuda a seguir o roteiro, a fazer os resumos. Então, acho que é muito importante para a gente seguir aqui uma linha de orientação. E aí, dentro dessa questão, a gente traçou dois pontos muito importantes, né? Que se somam ao que a gente conversou, que é esse conceito de identidade e o pertencimento. Porque quando a gente pensa em mudança, né, a gente também tem que entender por que a gente quer mudar, o que a gente quer mudar, né? O que a gente está disposto a fazer para mudar, o que a gente está disposto a preço que a gente está disposto a pagar, porque esse preço muitas vezes é alto, né? Então a gente trouxe esses dois temas. Aí eu queria que a Júlia trouxesse um pouquinho dessa experiência que a gente tinha falado, né, Júlia? Como que ela fez, então? Como que ela mudou? Já que ela relatou para vocês essa questão das dificuldades do casamento, né? Então, às vezes, vocês vão se identificando, vocês vão conhecendo alguém que já passou por isso, ou que passa por isso. Ou, de repente, você não passa exatamente isso, mas tem alguma coisa ali, né? Olha, acho que isso aqui é meio semelhante, ou isso aqui mexe comigo. Então, como que ela conseguiu fazer? Que tipo de mudança que ela foi fazendo que talvez possam contribuir com vocês? Então, quando eu percebi que eu já não sabia mais quem eu era, do que eu gostava, né? Não sabia nem que corpo eu gostava mais, porque eu tinha que perguntar para os outros o que eu gosto mesmo, porque eu já não sabia mais, de tanto me doar para aquilo, e aquilo era violento ainda por cima, né? Tem mulheres que não passam por essa violência, mas eu passei. Então, quando eu comecei a recuperar essa questão de eu preciso me encontrar, eu precisei assim, na minha memória, puxar na memória, desde criança, tudo aquilo que eu sempre gostei de fazer, né? E eu sempre gostei muito de escrever. Eu comecei a ler e eu comecei a ler, escrever. Eu fui alfabetizada e já comecei a escrever. Então, fazia parte de mim. E a minha casa sempre muito cheia de cadernos e de livros, né? E aí, o que aconteceu? O meu ex-marido, ele falava que não era para ser assim. Ele falava que a nossa casa parecia uma república de estudante. Eu era professora mesmo, então já é normal, a gente tem muito caderno e muito livro. Mas ele falava que aquilo não era para ele, que ele queria uma mulher executiva, que ele queria uma mulher que brilhasse, não que ficasse lendo e escrevendo. E assim, durante muitos anos eu não escrevi mais. E quando eu fui buscar essa identidade, quando eu fui atrás de quem eu era, eu precisei voltar lá na infância e eu precisei resgatar de qual lugar que eu era, da onde que eu pertencia, de qual mundo eu era. E eu sou do mundo acadêmico, não tem jeito. Eu sou da escola, eu sou da educação, eu sou do meio acadêmico, sou também do social, trabalho hoje com social, mas faz parte de mim estudar, ler, escrever. E assim, durante muito tempo eu não lembrava disso. Eu tive que lembrar da onde eu pertencia, da onde eu vim, entendeu? Para eu resgatar isso e trabalhar com isso hoje, né? Porque eu trabalho com isso hoje. E assim, se não tiver essa busca, se não tiver essa volta para si mesmo, não consegue se redescobrir. Não consegue sair desse ciclo de que quem eu sou, quem você acha que eu sou, né? O que você acha de mim?
Então, não dá, não dá. Você tem que saber o seu lugar. Você tem que saber de onde você veio. É isso. Sim, a Júlia comentou, né, que a gente se encontrou há 10 anos atrás, quando ela me procurou para a gente fazer o processo terapêutico. E uma das coisas que eu perguntei para a Júlia, que ela lembrou e ela trouxe, né, foi sobre o que dava prazer para ela, o que ela gostava. Dentro disso, aí a gente vai falando do autoconhecimento. Então, a pessoa precisa desenvolver, né, ter um processo de autoconhecimento para que ela possa conseguir fazer as mudanças que sejam necessárias. Pensa aí na mudança que você quer fazer na sua vida. E aí, pode ser tanto nessa questão, no caso da Julia era muito mais sério, muito mais profundo, essa questão de relacionamento. Mas assim, às vezes você quer mudar um pequeno hábito, né? Às vezes você quer mudar a alimentação, às vezes você quer iniciar uma atividade física. Pensa nas coisas que você quer mudar. Mas quando a gente fala, preciso ter autoconhecimento, a gente às vezes, as pessoas talvez não consigam acessar essa questão do autoconhecimento, porque assim, começa você a entender o que você gosta, o que te dá prazer, o começo é aí, né? A gente puxa o fio, pensa um novelo de lã, a gente começa a puxar o fiozinho aí, mas a gente vai precisar aprofundar muito mais. Então, assim, o processo de autoconhecimento, quando você vai entendendo o seu funcionamento, né? Entendendo os seus pensamentos, seus sentimentos, entende onde você vê, você faz esse caminho desse processo de identidade, porque às vezes você também não se identifica com a sua família de origem, às vezes você não se identifica com os hábitos das pessoas, e isso gera um conflito muito grande, porque assim, é a sua família, de onde você veio, e você não se identifica, daí você tem essa sensação, né, de inadequação, esse sentimento de não pertencer a lugar algum. Então, aí você precisa se descobrir, precisa encontrar, a gente falou sobre isso, né, Júlia? Encontrar a sua turma para você poder você se descobrir num novo lugar. E esse não é um processo simples, não é um processo fácil. Porque aí você vai falar assim, gente, mas eu não pertenço a esse lugar, talvez o problema seja eu. E não necessariamente, talvez você realmente seja diferente. Você só precisa se encontrar. E aí, para isso, a gente precisa mergulhar, né, naquilo que a psicologia junguiana vai chamar das nossas sombras mesmo. A gente precisa entender o nosso funcionamento. A gente falou muito nas outras lives como que o meio externo nos afeta, e hoje a gente está voltando muito para a questão interna mesmo. Então, a gente vai olhar muito para dentro. Então, eu preciso entender que, assim, eu também afeto o meio que está à minha volta, né? E aí, como que eu vou fazer mudança se eu não entender, se eu não tiver essa percepção de mim, se eu não entender assim, que às vezes eu também sou egoísta, que às vezes eu também projeto as minhas questões nas outras pessoas, que às vezes eu exijo demais das outras pessoas. Então, aí a gente vai puxando esse fiozinho que eu falei, e a gente vai indo para o centro da coisa, a gente vai aprofundando mais, né, Júlia? A gente vai mergulhando. Então, a gente precisa fazer esse processo de entendimento mesmo de quem a gente é. E aí entra um processo, gente, que é assim, que às vezes as pessoas confundem, que é um processo de aceitação da nossa realidade, aceitação da nossa história, aceitação de quem nós somos, mas não é comodismo, para poder ir para o processo de mudança, então, porque eu já vou, daqui a pouco, voltar a pergunta para a Júlia das ações práticas que ela começou a fazer dentro disso, mas é assim, eu primeiro preciso aceitar a minha realidade, né? E aí, para eu poder mudar. Então, eu vou identificar. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar, por isso que eu comecei a live falando: o seu passado não determina o seu futuro, mas a gente sabe que ele influencia muito, mas ele não determina. Então, tem coisas, o passado você não muda, mas você pode mudar daqui para frente, né? Então, você pode pegar o seu passado, filtrar o que você consegue aprender dali e então ir para ação. E aí entra um outro passo, né? Que depois que você tem esse processo de aceitação, que daí a gente tem que entrar num trabalho muito profundo de entendimento da sua história, de entender os seus pais, como é que foi a história deles, os seus avós, a gente compreender isso, mas não ficar parado lá, a gente não vai lá no passado para ficar lá parado, mas para a gente poder então entender e ir para frente. Até porque você entender as causas não necessariamente faz com que a mudança aconteça. A mudança acontece agora, no presente, né? Então, são ações. E aí, esse próximo passo entra essa questão da autorresponsabilidade. Então, a gente entende que tem o meio externo, tem toda essa questão que nos afeta, tem toda a questão das mulheres que a gente já falou, mas a gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente está inserido nessa sociedade. E o que a gente faz, então? Qual é o movimento? Porque a mudança acontece no movimento. Qual é o movimento que você pode começar a fazer
para as mudanças acontecerem. E aí a Júlia fez os movimentos dela, né, Júlia? Eu acho que a primeira coisa, porque eu estudei sociologia, né? Então, a sociologia ajuda a gente a entender do macro para o micro. Então, eu comecei a entender a observar e a colocar na minha cabeça o quanto que as pessoas, né? E eu, claro, nós não temos a história traçada. Nós não nascemos achando que foi o destino que me colocou aqui. Então, é uma série de acontecimentos, de influências externas, de interações sociais, que a gente fala isso na sociologia, que vai gerar uma história. E vai gerar uma pessoa com as características dela. Porque ela veio de uma mãe, ela veio de um pai, ela veio de uma família, mas são interações sociais, são construções psicológicas. Não, eu comecei a entender isso e falei, nada é determinado, né? Nada está determinado. Então, eu tenho que tirar essa ideia do destino, porque eu tinha essa ideia, né? O destino me colocou aqui eu vou continuar. E eu posso fazer do meu caminho o que eu quiser, porque a gente vive das interações sociais, da cultura e aí eu fui procurar realmente minha turma, né? A partir desse ponto de vista, e aí também teve uma ajuda, porque caiu na minha mão um texto que eu não me lembro mais, infelizmente, de quem que era, a psicóloga, mas era um texto, um artigo que caiu na minha mão, de uma psicóloga falando sobre a codependência. E aí eu não sabia nunca nem o que era essa palavra, nem entendi o que era essa palavra. Eu comecei a ler aquilo e comecei a entender, então, que eu era codependente daquela situação em que eu me doava muito, muito, muito e não recebia nada, né? Existia uma dependência também da minha parte aí, eu alimentava aquilo. Aí foi a partir desse ponto e dessa análise que eu fiz de que a gente pode mudar a vida da gente a qualquer momento, porque nós somos interações sociais somente, né? Nós não nascemos pré-determinadas, não nascemos com características pré-determinadas. Foi a partir desses dois pontos que eu consegui dar um passo. Porque rede de apoio eu não tinha. Rede de apoio que a gente conversou eu não tinha. Ah, então foi muito importante você falar. E aí, quando você trouxe esse tema da codependência, eu estava até digitando aqui, porque tem um livro, né, que fala sobre isso, trata muito bem isso, é um livro bem conhecido, que é Codependência Nunca Mais. Então, as pessoas, elas às vezes não sabem mesmo que elas estão codependentes naquela relação, né? Então, assim, isso acontece muito também com famílias que têm casos de vícios, e a própria família fica codependente daquela relação, e toda aquela história. Então, às vezes a gente tem uma relação que a pessoa depende da gente por uma série de questões, e a gente é codependente, a gente depende dessa dependência, e a gente nem se dá conta. Assim, é terrível falar que a gente é codependente de uma violência, mas a gente é codependente dessa violência, entendeu? Muita coisa, aquela violência psicológica alimentava em mim. Então, voltando lá na primeira live do autocuidado, eu não tinha autocuidado comigo, eu me fazia qualquer coisa para poder estar bem ali, não ia ficar nunca bem, porque não era uma relação saudável, né? Não era uma troca saudável. E depois que, a partir do momento que eu entendi o que era codependência e que a minha vida poderia ser outra, porque a vida da gente não está pré-determinada, isso foi muito importante para mim. Entender que não existe destino, é você que faz seu caminho, né? E aí eu consegui começar a me libertar, começar a me encontrar. Ô, Júlia, dentro disso, assim, a gente pensando nessa questão da mudança, o que que você vê de pontos práticos, assim, que você fez na sua vida? Então, aí você já fala, né? Acho que você buscou leitura, além do processo terapêutico que a gente fazia, a gente tinha toda semana, a gente tinha leituras, tinha filme, tinha muito trabalho. A gente tinha o diário, né? A gente trabalhava muito essa questão do diário de bordo. Eu lembro que quando a gente terminou, você marcou um encontro com você mesma um mês depois, para você estar escrevendo, revendo esse processo. Mas eu queria que você comentasse sobre esses pontos práticos, assim, que eu acho que pode dar uma luz para as pessoas. Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu vou sugerir no final, fora aquilo que a gente já sugeriu nas últimas lives, mas eu acho que é legal você trazer esses exemplos práticos. Olha, uma coisa que... Primeiro fui cuidar da minha saúde, né? Porque eu estava totalmente desleixada. Eu lembro que eu precisava de fisioterapia, não sei se você lembra disso. Eu precisava de fisioterapia e eu não ia nunca. Todo dia eu inventava um negócio, eu não ia. E aí eu ficava com preguiça.
eu tinha que trabalhar correndo, entendeu? Então eu ficava trabalhando, não ia nos médicos. E aí eu comecei a impor para mim mesmo que eu ia procurar, cada mês eu ia procurar uma especialidade, porque eu precisava de muitas, porque eu estava há muito tempo desligada de mim, desleixada. Então eu comecei a ir, e aí depois que eu comecei a ir, né, fui um monte de médico, aí fui na nutricionista, aí comecei a caminhar, aí comecei mas assim, foi devagar, entendeu? Foi muito, assim, não foi de hoje para amanhã, e fui em todos os médicos, comecei a caminhar todos os dias, não. Comecei a caminhar uma vez por semana, 2 vezes por semana, aí foi aumentando, aí fui caminhando, fui cuidando da saúde. Esse foi o primeiro passo. Eu me lembro bem que era mais urgente. Eu me lembro que você me passou um exercício das urgências. Era não me lembro, era um gráfico que a gente pintava para saber sobre espiritualidade, A sobre roda. saúde. Foi na primeira sessão, a roda da vida. E aí deu que saúde estava ali desleixada, largada, né? Não ia no dentista, não ia no hospital, não tem problema de vista, não ia em lugar nenhum mais. E enrolava para ir, põe o trabalho na frente. E aí comecei a dar esse primeiro passo do autocuidado, né? E depois eu me lembro que foi muito importante para mim, porque como eu estava num processo muito ruim de não saber quem eu era mais, você me sugeriu que um questionário que eu mandasse para as pessoas mais próximas, que eu confiava, e para as pessoas responderem sobre mim. Você lembra disso? Lembro, essa é uma ferramenta que eu gosto muito de usar, porque é uma ferramenta que mexe com a gente, né? Ela dá um medo, um incômodo, dá uma série de coisas. Foi muito. Fiquei com medo de ler, né? Falei, meu Deus, o que eu vou ler, né? Mas aí parece que eu mandei para 15 pessoas. E essas pessoas responderam, e aí eu pude ter assim, uma perspectiva de quem eu era, né? Do que as pessoas achavam, e me surpreendeu muito, porque eu achava que eu era uma coisa assim, extraordinariamente insignificante. Entendeu? Eu achava que eu era insignificante, que eu não era nem ruim nem boa, eu era insignificante. E aí as pessoas começaram a falar o que elas achavam, e aí eu me surpreendi, né? E comecei a caminhar devagar com isso. Essa é uma ferramenta muito legal, olha, eu já nem lembrar, mas é verdade. E assim, é claro que assim, fica aqui a sugestão, fica a dica, vou explicar para vocês rapidinho como que ela funciona, mas é uma ferramenta que, na verdade, eu não recomendo a pessoa fazer assim, se ela não estiver num processo, porque ela precisa ter um amparo para lidar com aquilo que vem, né? Você não sabe fazer sozinho, você não sabe nem o que perguntar, né? E o feedback que vem também, porque assim, primeiro que as pessoas precisam ser sinceras, e aí a gente precisa saber como trabalhar com as pessoas para elas serem sinceras, senão elas só vão falar aquilo que a gente quer ouvir também, para não ficar meio chato, essa coisa toda. Mas assim, é uma forma de você se ver através dos olhos das outras pessoas. Isso é muito legal, porque é isso que a Júlia falou. Às vezes você tem uma imagem de você, as pessoas têm outra imagem, tanto para o lado bom quanto para aquilo que você precisa melhorar, né? Mas basicamente seria isso, seria você perguntar para as pessoas como elas te veem, né? Suas características, assim, 3 pontos que elas acham que são bons, positivos em você, 3 pontos que elas acham que você tem que melhorar. Então, isso aqui é um processo que te ajuda muito, assim, nessa questão da identidade, nessa questão de como você se vê, como o outro te vê, faz você refletir bastante, mas tem que aprofundar, né? Assim, tô falando de uma forma bem superficial que a Júlia trouxe e é uma sugestão. E dentro disso que a Júlia falou, que é bem legal, assim, é bacana, né? A gente, porque já faz tantos anos você ir rememorando assim, essas questões, olha. E disso que a Júlia falou, eu deixei até anotado aqui para lembrar vocês, porque ela falou sobre ter sido um processo lento, né? A gente falou na live passada, só que foi bem depois a Júlia caiu, eu esqueci assim, de trabalhar isso com mais profundidade, né? Então, essa questão da mudança, a Júlia falou que lembrou, né, que teve um ponto que ela chegou lá. Eu falei para ela que ela tinha emagrecido, né? Ela falou que não. Eu falei assim que era impossível, porque estava muito visível. A gente foi pesar e ela tinha emagrecido 10 quilos. 10 quilos. Aí eu falei assim, Júlia, eu falei isso na outra live, eu tô repetindo porque ficou faltando a segunda parte, né? Quem já ouviu lá, eu tô repetindo só para explicar. Aí eu falei, Júlia, se a gente for contar isso para as pessoas não vão acreditar. Como que? Porque eu falei, se você emagrece 1, 2, 3 quilos, às vezes você não percebe mesmo a vida, a correria. Mas para uma pessoa emagrecer 10 quilos e não se dar conta disso, gente, para você perceber
a desconexão, né? Que a gente às vezes, o que que você às vezes está em ambientes que são abusivos para você, que tipo de desconexão que ele cria, né? Depois, quem quiser entender melhor, tem uma série na Netflix, né, que chama Made, e vocês podem entender lá, mostra assim, de uma forma muito clara ali como que funciona o processo da violência, porque às vezes a pessoa pensa violência só quando ela é agredida fisicamente, né? E ali ela vai mostrando assim, as sutilezas de como é que a gente vai sendo violentada de várias formas. Mas aí, falando dessa questão, para falar da importância da gente entrar em conexão com a gente mesma, a gente entrar em conexão, né, com o nosso corpo, a gente prestar atenção na gente mesmo, nos nossos hábitos. E para isso a gente precisa ter esse tempo, né? Dentro da realidade de cada mulher que a gente falou, porque a gente sabe que assim, tem muitas mulheres que nos acompanham que têm filhos e tem uma rotina de trabalho, esse trabalho o dia inteiro, que é o seu caso, né, Júlia? E aí você vem para o final do dia em casa, você vai arrumar comida para o seu filho, você vai fazer uma tarefa, vai fazer alguma coisa, então é muito difícil às vezes você ter, né, esse tempinho. Mas a gente vai no finalzinho falar sobre alguma estratégia que você pode fazer. Mas essa importância mesmo dessa conexão. E aí ainda essa questão da repetição, né? Por quê? É importante a gente entender como que o nosso cérebro funciona, gente, quando a gente está fazendo alguma mudança, né? Isso daí é neurológico mesmo, é uma questão das nossas trilhas neurais. Então, vocês imaginam assim, quando estão construindo uma nova estrada, né? Leva todo um tempo ali para poder, eu não sei os termos técnicos, mas pensa assim, que a estrada seja de terra, até asfaltar a estrada, até aquele asfalto ficar bom, até o carro poder andar. Aí você imagina que você tem várias estradinhas na sua cabeça. Um exemplo bem prático nosso do dia a dia, enquanto mulher, você pensa assim, um dia que você arruma o seu guarda-roupa e você troca a sua gaveta de calcinha, por exemplo. Aí, no outro dia, você vai buscar essa sua calcinha, você vai no mesmo lugar que estava antes. Mas como assim, sendo que foi você mesmo que trocou? Porque aquilo está tão automatizado no seu cérebro que você faz. Às vezes a gente está dirigindo, por exemplo, você tem o hábito de sempre ir para algum lugar, para o mesmo caminho. Às vezes você está tão no automático que você vai para outro lugar e você quer ir no supermercado, por exemplo. Mas você está sempre acostumado a ir, sei lá, para casa da sua avó, para casa da sua mãe. Quando você se percebe, você está indo para aquele caminho, você fala, meu Deus, por que eu tô indo para cá, sendo que eu queria ir para lá? Então, o nosso cérebro, ele automatiza. Assim é com os nossos hábitos, assim é com as coisas que a gente está acostumado. A gente está sempre acostumado a passar por aquela estrada dentro do nosso cérebro, por aquele caminho. Então, quando você começa a construir um novo caminho, um novo hábito, uma nova forma de ver a vida, não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo rápido. Foi por isso que a Júlia falou. Então, o que acontece? Você vai começar a construir essa nova estrada. Aí você vai indo, daqui a pouco, quando você vê, você está indo para outra estrada, porque é onde você está acostumado. Você volta e pensa, pessoa que quer emagrecer, por exemplo, ela está muito acostumada a comer aquele alimento, ela vai ter o gatilho para ir, ela vai ter a vontade, ela está tudo construído ali, não é simples. Só que daí, como é que essa estradinha vai sendo construída, essa nova estradinha? Repetição. Repetição, repetição. De tanto você ir praticando, aquela estrada vai ficando nova dentro do seu cérebro. E essa daqui, ela não morre, não. Ela já existe, ela vai estar lá. Mas é como se ela fosse ficando esquecida. Então, esse processo de repetição, né, Júlia? Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla, porque não vai acontecer mudança da noite para o dia. Não, para mim, esse processo não acaba nunca, né? Esse processo de mudança, de descoberta da identidade nunca acaba. Eu não me descobri lá naquela época, eu não fiquei pronta até hoje, porque eu já falei que não existe, né? A gente vai mudando. Mas para mim, parece que quando você fala dessa estrada e daqui a outra, né, continua, na minha cabeça, esse processo todo que eu vivi, me parece um quebra-cabeça, entendeu? Me pareceu um quebra-cabeça. Foi assim, da questão da identidade. Era um pedaço, outro, que juntava aqui, outro, até ir reconstruindo. Foi isso que, até ter uma unidade, eu consegui enxergar uma unidade, entendeu? Que eu não conseguia. Era isso. Sim, porque você imagina isso mesmo, ou uma trilha na floresta que você vai abrindo ali, né? Você vai tendo que tirar os matos, aquilo que está te atrapalhando, para você poder conseguir caminhar. E é assim dentro do nosso cérebro. Então, esse quebra-cabeça, eu acho que é um ótimo exemplo mesmo, porque você imagina, a cada sessão também que a gente está trabalhando, você deu o exemplo da roda da vida, dessa outra ferramenta que a gente fez. Então, você foi
juntando essas pecinhas para começar a se ver, né? E às vezes nem é uma reconstrução, é uma descoberta mesmo, porque dependendo da situação, é uma pessoa que você nem sabe que existia, né? Eu falo. Porque daí já não tinha, não era mais adolescente, né? Eu já tinha crescido, já tinha casado, então já tinha mudado tanto que eu já não sabia mais também o que era. Então, era muitos anos de dedicação ao casamento, muitos anos de dedicação ao trabalho, só. Então, eu cheguei num ponto que eu nem olhava no espelho mais, né? Eu não existia mais. Eu não existia, eu não olhava no espelho. O espelho era uma coisa que eu não parava para olhar, entendeu? Porque não tinha importância me olhar. A tamanha é a desconexão, né? Por isso que você nem estava se percebendo. Então, acho que assim, esse é um ponto muito importante. E aí, essa questão que você falou de encontrar a turma, entra essa questão do pertencimento, né? Como que você trabalhou essa questão do pertencimento? Como é que é isso para você? Eu acho que é muito importante a gente trazer, porque a gente sozinho é aquilo que eu falei. E até é importante falar sobre isso, porque na segunda live, eu comecei falando a live sozinha, é muito mais difícil. E aí, em algum momento da live, a gente estava falando sobre essa questão dos relacionamentos, eu falei, antes só do que mal acompanhada. Aí, assim, pode parecer meio contraditório, né? Só que a gente falou sobre isso, sobre rede de apoio, sobre a gente, e você falou que não teve só rede de apoio, sobre a gente ter, buscar ajuda. Então, o sozinho é muito mais difícil, é dentro desse sentido, né? Da gente buscar apoio de alguma forma, buscar ajuda de alguma forma. Porque é até isso, muitas vezes, que faz a gente ficar numa relação abusiva e que a gente não consegue mudar, e essa relação abusiva, você pode pensar, não só relacionamento afetivo sexual, como às vezes relacionamento com algum familiar, relacionamento com algum amigo, relacionamento de modo geral, né? Que às vezes você não se dá conta, relacionamento no trabalho, relacionamento com o chefe. São várias formas. E também pensar, né? Quando eu falei do autoconhecimento, pensar que assim, a gente usa muito esse termo hoje em dia abusivo, tóxico, mas a gente pensar que a gente também, às vezes, é tóxico na vida das pessoas, a gente também, às vezes, é assim, abusivo. A gente trazer essa questão da responsabilidade, né? Fazer essa reflexão que não é só o outro. Aqui a gente está falando especificamente do exemplo da Júlia, que foi um relacionamento que foi muito abusivo para ela. Mas a gente tem que estar sempre pensando nesses vários cenários. E aí, dentro dessa questão do antes só, né, do que mal acompanhada, é porque assim. Se a pessoa está sozinha e ainda mais dentro de um relacionamento abusivo, daí realmente é muito difícil e é muito comum, porque em relacionamentos abusivos as pessoas se isolam, né? Mas isso eu tratei bastante numa outra live ainda que a gente falou sobre com o tema Eu Quero Ser Amada, que está aqui no perfil, então depois vocês podem procurar, não vou me adentrar nesse tema, mas mesmo para falar essa questão do pertencimento. Então, como é que você fez? Porque eu falei sobre isso, sobre buscar rede de apoio, né? Não ficar sozinho. Como é que você se encontrou? Como é que você se sentiu pertencente? Eu comecei a falar e a escrever sobre isso. Comecei a falar sobre isso com todo mundo. Eu comecei a dar palestra. Eu comecei a falar sobre isso com as mulheres, entendeu? Porque era um assunto que nunca ninguém tinha discutido nas rodas que eu frequentava. Eu não frequentava muita roda, porque quem está no relacionamento assim não consegue, né? Mas não se falava desse assunto. Agora a gente fala muito mais, assim, muitas, o triplo de coisas que a gente ouve, que a gente vê e não se falava. Então eu comecei a falar sobre isso, foi a forma que eu consegui entender que eu não estava sozinha, que outras mulheres passavam por isso também. E olha que é assim, por mais que a gente esteja acompanhando, até na novela, até nas novelas, né? Toda essa questão que a gente está conversando faz três quintas-feiras, eu trabalho no CRAS, né? Que é o Centro de Referência e Assistência Social, sou coordenadora. Todos os dias eu recebo mulheres que precisam conversar. E todos os dias elas querem conversar sobre esse assunto que a gente está conversando aqui, entendeu? E a busca da identidade, porque perdeu a identidade, porque vive um relacionamento, às vezes abusivo, às vezes não, mas porque se perdeu no meio daquilo, não sabe quem ela é, todos os dias. Eu trabalho no CRAS desde setembro do ano passado. Todos os dias eu atendo uma mulher que senta para falar sobre isso comigo e depois ela levanta e fala, só de falar, porque ninguém conversa sobre isso. Então é incrível.
como que a gente vê tudo, né? Vê a pauta, tudo está em pauta, mas ainda não chega nas mulheres, entendeu como? Ainda não tem aquela rede de apoio. As mulheres veem na novela, as mulheres veem, mas ainda não tem com quem conversar. As mulheres não se apoiam nesse sentido, entendeu? Elas não ouvem as outras. Sim, até porque é difícil, né, Júlia, trazer essa questão, igual você falou, e foi muito importante. Às vezes a pessoa também não tá num relacionamento abusivo, ela tá num relacionamento que é bacana, só que é isso, é a própria Ela rotina, né, é vai um sugando a relacionamento vida. bacana, mas ela não está se encontrando naquilo mais, entendeu? É para essas mulheres que a gente está falando das 3 lives, não para outras que estão bem, que estão felizes, né? Para Sim. essas que não Não, é bom encontram mais. situar, localizar as pessoas, porque assim, e é engraçado, né? Porque a gente sempre conhece alguém, né? Como a gente sempre tem alguma pessoa que a gente conhece que está passando por algum processo, e eu acho que é isso. É, como você falou, né, do questionamento de uma pessoa no sentido do que ela falava, mas para quê, né? Para que isso? Tipo, quando a pessoa se dá conta, às vezes, que ela nem sonhou aquele sonho, né? E só que ela passou a vida toda repetindo aquilo, porque ela não Isso. teve a oportunidade de fazer esse questionamento, né? E aí você vai levando para a sua realidade, você que está assistindo agora, ou que vai ouvir a gente depois, que vai ver depois, às vezes as pessoas escutando no Spotify, enfim, né? Como um podcast, a pessoa pensar na mudança que ela quer. Então, por isso que, assim, aqui a gente está falando muito mais, e vamos falar dos hábitos, mas muito além dessa questão dos hábitos, a gente pensar em todas essas dinâmicas das relações. E esse ponto que a Júlia trouxe do pertencimento tem a ver com o que eu falei no começo, né, sobre essa questão da gente entender que eu até pus uma pergunta aqui, que é o que tem em comum nas histórias vividas por mulheres. Então a gente começa a identificar, né, que na verdade a gente não está sozinha. Às vezes a gente pensa que tá, mas tem muito mais gente que você imagina vivendo esses processos, né? E aí, assim, se a pessoa não está se identificando, qual o passo, então, que ela vai dar, além desses exemplos que a Júlia trouxe? Eu acho que eu queria entrar nessa questão das coisas práticas, sabe? Eu falei da conexão com o corpo, né? A gente, então, começar a pensar, sabe? Eu até deixei anotado aqui pontos para vocês pensarem, né? Quais são suas forças, né? Então, isso é muito importante. Quais são seus talentos, né? Quais são suas qualidades? A Júlia trouxe o exemplo que ela buscou lá da infância dela, que ela gostava de escrever, que ela gostava de ler, de estudar. Às vezes você teve uma infância muito difícil, as suas lembranças da infância nem são boas, às vezes você vai ter que descobrir, né? Eu, por exemplo, fui descobrir muito depois, assim, se eu fosse buscar na infância, eu nem tinha essa referência. Alguém está perguntando assim, se a gente pode indicar algum livro. Podemos sim, nas últimas 2 lives, eu até mostrei esses livros, né? A gente falou desse livro aqui da Ruth Manos, né? Mulheres não são chatas, mulheres são exaustas. A gente trouxe esse livro aqui também, que a gente já trouxe na outra live, na segunda live, quando a gente falou de autoestima, que é o Complexo de Cinderela. E a gente indicou também que a pessoa assista aos vídeos. Tem 4 lives bem específicas da professora Valesca Zanello. Se você digitar no YouTube dispositivos amorosos, Valesca Zanello, vão aparecer. Todo mundo precisa ver essa mulher, todo mundo precisa entender melhor, mas a gente falou disso também nas 2 primeiras lives. Depois vocês podem assistir, tá bom? Eu estava falando sobre as ações concretas, isso. Quais são suas forças, né? Seus talentos, suas qualidades. E aí, se você, por exemplo, não tivesse exemplo lá da sua infância, né? Se você não tivesse alguma coisa com que você conectasse, porque, por exemplo, como eu falei, eu fui no piloto automático. A gente já deu eu contei um pouquinho dos meus exemplos nas outras lives também. Minha história está aí no Instagram depois para quem quiser se aprofundar. Mas eu fui no piloto automático, daí eu me tornei bancário, fazia aquilo, fazia, e nem sabia se aquilo fazia sentido ou não. Até que eu sofri um acidente, né, de carro, deu perda total o veículo, eu tive uma crise de pânico no veículo, tô contando bem por cima aqui, mas tem tudo aí no Instagram. E isso me fez repensar. E aí começa a minha mudança. Então, quando eu conto essa história para as pessoas, eu gosto sempre de falar assim: talvez você nunca, e espero que não mesmo, sofra um acidente tão grave assim,
que você fique de frente com a morte e você pare para pensar, meu Deus, preciso fazer alguma coisa que presta na minha vida, né? E você talvez não fique ali de cara com a morte a ponto de você ter um impacto tão grande para poder mudar. E aí é perigoso, por quê? Porque você vai morrendo um pouquinho a cada dia, né? É sutil ali, você não percebe. A morte tá ali, você não percebe, porque você tá morta em vida, né? Então, essa questão de você parar e começar a se questionar. Talvez você não tenha alguma coisa, mas você pode desenvolver. Às vezes você tem algum hobby, algum talento, alguma coisa que você nem sabe que tem. Coisas simples, gente. Por exemplo, eu descobri, hoje eu não posso comer mais porque eu tenho um problema de síndrome de intestino irritável. Mas eu me lembro, o dia que eu descobri, Júlia, que eu gostava de comer castanha de caju. E eu gostei tanto daquilo. E eu falava assim, gente, como eu gosto disso. Como é que isso sempre existiu e eu não sabia que gostava tanto daquilo? Porque eu não tinha referência, nunca tinha comido. Até o dia que eu experimentei. Então, assim, pode ter coisas que a pessoa gosta, né, Julia? Ela nem sabe. Muitas, gente. Tem diversas possibilidades, tem um mundo inteiro de possibilidades para a gente ir experimentando e se testando e vendo a qual grupo que a gente pertence, né? E se reconstruindo depois desse processo aí de não se reconhecer mais. Então a gente se abrir para identificar, né? Para pensar assim, nossa, o que que te dá prazer? E aí, de novo, quando recupera essa questão, quando a gente resgata, que a gente falou nas primeiras lives sobre autocuidado, que assim, vai muito além, né? As pessoas não ficarem presas a fazer um skincare, por exemplo, né? Às vezes, o seu autocuidado, igual eu falei da rotina, agora falando de forma prática, da rotina das mulheres que é corrida, é você ter 10 minutinhos com você mesmo, né? A gente falou, e eu escuto muitas mulheres mães que relatam que elas acordam um pouco mais cedo antes de todo mundo para ter um pouquinho de paz, assim, silêncio, né? Quem tem filho, quem tem marido, quem tem rotina, sabe como que é, né, Júlia? Então você ter esse momentinho assim seu com você mesmo, às vezes é você A parar questão para a música, como que a música muda seu humor, como que a música muda e a gente não tem, e quando a gente está nesse processo de se doar, se doar, se doar, e nem, né, igual no meu caso, nem olhava no espelho mais, eu não escutava mais música também, não sabia mais nem de música que eu gostava, entendeu? Tive que resgatar isso também, entendeu? Sim, então, assim, isso é muito importante, né? Um outro ponto importante dentro dessa questão da mudança, de fazer o processo, eu falei isso na última live, agora eu quero trazer uma ferramenta mais concreta, é o diálogo interno, né? Só falei para a pessoa observar os pensamentos e questionar os pensamentos, mas é assim, a gente fazer um diálogo interno com a gente mesmo, né? Pegar essa ferramenta de conversar com você, pegar um caderno e começar a anotar, né? Ter essa conversa. Você pode. Não traga isso como mais um peso, sabe? Como mais uma responsabilidade para sua vida também, não. Porque senão a gente depois começa a ficar com culpa porque não consegue mudar. E aí, em vez de ajudar, piora, né? Mas traz isso como um aliado. Assim, o dia que for possível, né? Mas que você tenha um mínimo de disciplina, você tomar nota no final do dia ou no início do dia, ou se você preferir blocos de notas no celular, mas você começar a usar essa ferramenta. Gente, parece simples, sabe? Parece bobo, mas quando você começa a fazer e começa a anotar os seus pensamentos, começa a parar uns minutinhos para avaliar seu dia, as suas ações. Ah, eu falei que eu ia fazer tal coisa e eu não fiz. Eu sempre falo que eu vou fazer e eu não faço. Mas o que eu senti antes? Por exemplo, acordar cedo, que é um desafio meu. Ah, eu fico ali na cama e eu fico com preguiça, daí eu pego o celular e quando eu vejo já enrolei, já passou a hora. Então eu falei, nossa, hoje é a live da mudança, também vou começar a fazer algumas mudanças práticas na minha vida. Eu decidi que eu vou pôr o relógio para despertar e vou correr, vou abrir o chuveiro, porque daí se o chuveiro já estiver aberto, eu não vou enrolar na cama para tomar banho e vou levantar mais cedo. Então, assim, coisinhas, sabe, que você começa a traçar e se você começar, então, a observar o que eu sinto, o que eu penso quando acontece tal situação? Você escreve. Lembrando que a gente está trazendo ações aqui que não são terapia, mas que são terapêuticas, pensando em pessoas que ainda não podem fazer um processo terapêutico, ainda não podem estar em terapia, porque é óbvio, né, gente? E eu, como terapeuta, se eu estou falando aqui com vocês, se você puder, a primeira indicação de todas é que você busque ajuda terapêutica, que você faça um processo. Mas se por alguma razão você não pode, são ferramentas simples que você não tem ideia da mudança que pode trazer na sua vida, né? No seu dia a dia. E aí, quando a Júlia trouxe também
a questão do hidratante numa outra live, daí se eu acabei de falar, nossa, mas autocuidado não é skincare, lembrando que o hidratante era uma ferramenta, acho que a Júlia pode falar mais, de conexão, né, Júlia? Você podia falar um pouquinho sobre isso. É porque nesse processo de se perder, né, nessa relação que eu tinha e naquele momento me doando só para o trabalho, para casa e me perdendo de mim mesma, a primeira coisa que eu fui fazer foi passar hidratante no corpo, que era uma forma de eu me tocar e me sentir, porque eu já não olhava mais no espelho, então eu não sabia mais nem quem eu era, não sabia mais nem, né, como. Eu não tinha noção do meu tamanho, eu não tinha noção de nada, entendeu? Eu me imaginava totalmente, eu não conseguia me imaginar. Então, passar a mão, né, passar o hidratante todos os dias fazia com que eu me sentisse, né? Foi isso. Então assim, a técnica do hidratante é uma outra ferramenta de conexão, né? Esse momento, de novo, às vezes você não tem tempo para fazer nada por você. Então, na hora que você estiver tomando banho, né? Eu sei que quem tem filho pequeno é mais complicado, mas se você já passou a fechar e ficar aqueles minutinhos com você, esse momento de você passar hidratante não é aquela coisa que as pessoas fazem assim e pronto, passei hidratante. Não, é esse momento que você pelo menos fala, nesse momento você vai inspirando e expirando. Você vai respirando, você vai trazendo consciência para o momento presente. Esse é um exercício de atenção plena, né? Que hoje é muito difundido, mas lá atrás era novidade, né? Hoje a gente se fala muito e é muito importante. E você vai fazendo essa conexão com você. Porque não dá para você pensar assim, eu vou mudar de vida, eu vou, então, amanhã eu vou acordar cedo, vou começar a caminhar. As pessoas fazem essas ações, né? E eu estou muito acostumada, porque durante esses anos, todos esses 11 anos, acompanhei muitas mulheres que querem emagrecer, sei muito bem como é que funciona isso, passei pelo processo de emagrecimento, mas às vezes as pessoas pensam que vão começar a mudança sim. E aí, por que elas não conseguem? Porque elas não fazem essa conexão com elas mesmas, elas não entendem, não anotam, não observam, não entendem, na verdade, que mecanismo que está por trás de tudo aquilo que impede ela de fazer a mudança, né, Júlia? E aí, cada uma dentro do seu nível. Lembrando que você está trazendo questões que eu sou muito grata por você estar trazendo isso. Acho que, né, quantas pessoas, eu acho que está ressignificando mesmo, quantas pessoas que passam por processos muito mais profundos, né, e não sabem como sair, igual você falou. É difícil a pessoa falar, eu sou codependente da violência, mas as pessoas que estão de fora, elas julgam, né? Mas elas não entendem que a pessoa ela já adoeceu psiquicamente ali. E aí, quando você fala, nossa, mas vai passar um hidratante, vai resolver a vida da pessoa, né? Mas é o primeiro passo, né? Mas foi um ponto importante para mim, foram pequenas ações, né? As ações que eu descobri, fui fazendo, e aí foi me levando a outras ações, entendeu? E foi Sim, o cuidado com a saúde, de eu ter condição de ir ao médico, porque eu me inventava desculpa e não ia, deixava de lado. E aí foi gradativamente, começou com o hidratante. por isso que o processo de mudança é uma coisa muito mais. Até para que essa mudança seja sustentável. Porque, como você falou e falou muito bem, até deixei isso para a gente falar no final, mas eu já vou trazer agora essa questão de que a gente é cíclica. Né? Então, a gente vive várias fases. Então, você foi lá, conseguiu fazer a sua mudança, mas não tem não existe aquele momento que você fala, nossa, então agora tá tudo resolvido na minha vida, né? Eu tenho autoestima, eu me realizo, eu tô ok comigo, eu tô plena. Na verdade, a vida ela oscila muito. E cada fase da vida exige coisas da gente que às vezes a gente nem imagina que vai viver. Igual eu fraturei a minha perna recentemente. Isso foi muito difícil para mim, muito difícil. Assim, mexeu com uma série de coisas dificuldades que eu tô tendo hoje, que lá atrás eu já tinha superado uma série de coisas e corria, e fazia, e acontecia, que hoje eu tô enfrentando que eu não tinha. E aí, como que a gente passa por isso? Então, é importante a gente entender que, assim, a gente vai estar sempre cíclica nessa mudança, né, com as circunstâncias que a vida tem, mas aí quando a gente está dentro desse processo, né, Júlia, de ter as ferramentas, de ter o autoconhecimento, isso dá o suporte para a gente fazer essa travessia, né? É, é, a gente precisa entender, né? A gente precisa entender. Entender eu acho mais difícil. Entender da onde você estava, por que você
você precisa se conectar com você mesmo. Eu acho que é o mais difícil de entender. Que a gente vai dar desculpa sempre. Ah, não, mas é meu marido, mas é meus filhos, mas é minha vida, mas são meus pais. Então a gente vai dando essa desculpa para não se olhar, né? Para não se entender, para não se encarar. E vai chegar um momento que aquilo vai estar um vazio tão grande que aí você não vai ter jeito. Então é esse o ponto. É a questão da autorresponsabilidade, gente, porque assim, é claro, por isso que a gente contextualizou muito bem em duas primeiras lives, fomos, né, abrindo essa coisa, igual eu falei, de tudo que tá fora, de tudo que era externo, de todas as influências externas que elas existem, elas são reais, elas tornam mesmo as coisas muito mais desafiadoras, especialmente para nós mulheres, nós estamos falando para mulheres, lembrando aqui, né, depois não deixem de assistir, porque aí aquilo vai, essa história toda vai se fechar aí dentro da sua cabeça, né, quem tá chegando agora na live de hoje, mas assim, a gente precisa se autorresponsabilizar para a mudança acontecer, né? Porque enquanto também a gente for a vítima da nossa vida, a vítima dos nossos pais, a vítima do nosso passado, não vai dar, porque a gente não consegue ser protagonista mesmo, a gente não consegue agir, né? Aí não dá, porque realmente tudo isso acontece. Nós falamos muito disso na primeira live, a gente sabe disso, é consciente, mas e agora? Que você se vê aí dentro desse universo, qual é o passo que você vai dar, né? Qual é a ação que você vai ter? Porque não adianta. São ações concretas que fazem a gente mudar. A mudança só acontece através de ação concreta, né? E aí, assim, eu tava falando do diálogo interno dessa conversa também, tem um ponto que eu lembrei, que eu olhei aqui, que é como a gente se trata, né, Júlia? Eu até coloquei essa referência, a gente escuta muito isso na internet, mas ajuda bastante, é verdade. Você sempre pensar assim, eu falaria assim com uma amiga, né? Eu trataria assim a minha melhor amiga, porque às vezes a gente tem muitos pensamentos depreciativos e a gente dá ouvidos para essa voz, né? Que fala muito na nossa cabeça e que vai diminuindo a gente. Além dessas vozes das pessoas à sua volta. A gente tinha falado sobre Tem uma isso. questão. Eu acho que tem uma questão com a mulher, tem essa questão das pressões externas da própria mídia, da própria construção da imagem feminina, né? Do que a gente enxerga como imagem feminina. Então, isso é o pior. Você já está ali naquele processo de não saber mais quem você é. Não se identifica mais, né? Não sabe quem, não consegue achar sua identidade. E você vai buscar a referência da revista, da novela, sei lá, do que a mídia fala que é bonito. Aí você se acaba de vez, entendeu? Aí que não tem mais jeito. Porque você vai se ver num padrão irreal, entendeu? Você vai querer ser uma coisa que não existe, que é mídia, que é fantasia. São mulheres irreais que estão ali. Sim, eu essa semana eu li uma. Pode falar. Não, eu tô falando de comportamento também. De comportamento. É você olhar nas redes sociais e ver as famílias famosas, né? Tem aquelas famílias famosas, olha os filhos famosos, olha que perfeição de vida. E você vai se pondo cada vez mais para baixo, que você não consegue ter aquilo. Sim, você falou isso, eu lembrei que essa semana eu teve uma frase, até partilhei nos stories, que fala alguma coisa nesse sentido de que o fundo do poço é um dos lugares mais visitados, mas só que lá ninguém tira selfie. Então, assim, para a gente não se comparar com o palco das pessoas, para a gente não comparar o nosso bastidor com o palco das pessoas, no sentido de que, assim, você não vai ver ninguém tirando selfie, postando em depressão, num relacionamento abusivo, né? No momento que a pessoa está se sentindo mal. Então, o fundo do poço ninguém mostra. E aí, às vezes, você está comparando o seu fundo do poço com uma realidade que é ilusória, né? Dentro disso, a gente vai encaminhando para o fim, porque, olha, são muitos os assuntos, quando eu vejo, já passou uma hora, nem me toquei, que a gente já passou uma hora. Então, assim, dentro disso, uma outra questão que eu queria abordar, por conta dessa questão do diálogo interno, e quando a gente começa, às vezes, a fazer mudança
também, a gente tem muito essa questão da síndrome da impostora, que é muito falado também, mas que assim, a síndrome é utilizado esse termo, na verdade não é uma síndrome, são os pensamentos disfuncionais que a gente tem, né, que é essa questão da gente não acreditar na nossa capacidade, né, da gente não acreditar que a gente vai dar conta, que a gente é suficiente, e a gente começa a fazer e a gente está sempre com aquela sensação de incapacidade, de insuficiência e com essas vozes falando na nossa cabeça, né? De que você não vai conseguir, de que aquilo não é possível para você. Daí isso soma, de repente, com coisas que você já escuta fora no seu ambiente, soma com essas suas crenças que você tem da vida, aí é o casamento perfeito para você não se mover. Aí tem esse processo de transferir a responsabilidade para os outros, né, Júlia? Eu não mudo por causa disso, eu não mudo por causa daquilo. Meus cachorros vão começar a latir, gente, vocês vão me perdoar, mas não tem jeito, eu moro em chácara, eles latem muito. Mas a gente já está chegando no finalzinho também, né, Júlia? Eu acho que assim, tem aqui mais algumas perguntinhas que eu vou deixar de reflexão para as pessoas. A gente falou dessa questão de como que a gente oscila, né? Que a gente é cíclica, e eu acho que isso era um ponto muito importante, a gente entender isso, né? A importância de buscar ajuda, as redes de apoio, assim, acho que como você está no CRAS, acho que você pode dar talvez esses exemplos, né? De onde que, de repente, se a pessoa não pode fazer um processo terapêutico, ela encontra esse apoio, de repente, em algum grupo, se não no CRAS, não sei se tem algum outro órgão de prefeitura que você pode falar sobre isso melhor que eu. Tem grupos, a pessoa pode procurar o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, existem grupos terapêuticos, eu acredito que a maioria das cidades tenham, né, grupos terapêuticos e tem a psicóloga também que atende clínica, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, são 2 psicólogas e mais os grupos terapêuticos. E o CRAS, ele não faz terapia, mas o CRAS faz um acompanhamento familiar, ele faz grupos de debate. Então, no sentido de levar para o coletivo as questões pessoais. Então, ele não faz terapia, mas ele trabalha com grupos de mulheres. E esses trabalhos acabam sendo terapêuticos, porque as mulheres vão para discutir, igual a gente está trabalhando aqui, a gente leva texto, leva vídeo, e a gente conversa, e quem se sentir à vontade de se expor, né? Expor algum caso pessoal, fala, mas geralmente a gente conversa no coletivo mesmo, para que as pessoas se apoiem e para que ali saiam questões assim, propostas coletivas para a sociedade. Então, o CRAS trabalha dessa forma e o SUS trabalha com a clínica. Então, pode procurar, que com certeza tem. Sim, a gente poder assim, buscar se fortalecer nessa rede de apoio para as mudanças, tem né? terapêuticos. Então é muito. E aí, gente, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de grupo, né? E aí eu tenho um exemplo próximo, assim, meu, que era uma pessoa que precisava muito, foi no SUS, né? Tinha vaga para grupo, mas ela falou assim, mas eu não quero ir porque é grupo. Gente, mas o grupo é uma coisa tão bacana, porque você começa a trabalhar essa questão do pertencimento. Às vezes você não é obrigado a falar, mas você começa a ver as outras pessoas, a ouvir outras histórias, né? Aí você vai percebendo que você não tá sozinho. Só isso, gente, isso é tão terapêutico, só isso já fortalece tanto. Por isso que eu criei a comunidade, né? A comunidade de mulheres, assim, quem ainda não sabe, não conhece, eu tenho o link, tá no perfil, porque é gratuito, porque assim, é uma forma que toda semana a gente compartilha uma história diferente. Então, às vezes a pessoa não pode fazer terapia, mas ela lê uma história ali e aquilo mexe com ela, dá um insight, igual participar de uma live, por isso que eu chamo de encontro terapêutico, e aí a mudança vai acontecendo, né? Então, acho que isso é uma coisa que é muito legal de deixar para as pessoas, né? Para quem não pode fazer processo terapêutico, como que ela pode buscar essa ajuda. E aí eu listei alguns pontos aqui que eu acho que é importante, inclusive, retomar uma questão que a gente falou, a Júlia falou muito bem na outra live, que é sobre a importância de dizer não. E aí, às vezes, as pessoas, elas não entendem muito como que é esse processo de dizer não, porque elas acham que, então eu vou me trabalhar, eu vou aprender a dizer não, e aí eu vou conseguir dizer esse não e vou ficar super bem. Gente, o processo de qualquer mudança começa com a gente aprendendo a dizer não.
Não só para o outro, mas como primeiramente para a gente mesmo. A gente precisa aprender a delimitar, né? A colocar os nossos limites e ia falar, olha, daqui você não pode passar, esse aqui é o meu limite. Para isso você precisa então ter todo o processo de autoconhecimento, de se entender para você saber, né, até que ponto que vai. Você falar não para você mesmo. Por quê? Porque se você vai fazer alguma mudança, você vai ter que, como eu falei, pagar algum preço, né? Toda mudança requer uma escolha, não tem como, e você vai escolher uma coisa, você vai deixar outra, trazendo de novo para coisa prática, então coisas mais simples do dia a dia. Como, por exemplo, a questão de emagrecer mesmo. Então, se você vai escolher emagrecer, você vai escolher não comer algum determinado tipo de alimento. E aí você vai ter que tratar com você com maturidade, né? Porque você não é a criança. Aí você vai ter que aprender a passar vontade. E aí isso vai gerar incômodo, isso é desconforto. E a mesma coisa é quando você vai dizer não para as outras pessoas. Você não vai dizer não e ficar bem, assim. Porque frustrar o outro gera incômodo na gente. Mas quando você se autoconhece, você se trabalha, o que vai acontecer? Você dá conta de sentir esse incômodo. Então você vai... Como você vai elaborar esse incômodo? A gente falou sobre várias ferramentas aqui que você pode usar, né? O próprio diálogo interno, a conversa, o escrever, né? Você aprender a perceber o que você está sentindo, o que você está pensando. E aí aquilo você vai elaborando, você vai digerindo aquela emoção, porque as emoções elas não são ruins, gente. Deixo aqui a dica para quem ainda não assistiu aquele filme do Divertidamente, para você entender como as emoções operam dentro da gente, lidar com elas. Então, essa questão do não é um ponto muito importante você se responder. Para você mudar, né? O que você está disposto a abrir mão? Porque, assim, tem algo te incomodando. E aí você precisa abrir mão de alguma coisa. Então, eu acho que isso é muito importante, né? O que você não quer de jeito nenhum na sua vida? Igual a Júlia falou dos exemplos dela, ela não queria mais aquele cenário. Aquilo estava fazendo mal para ela. Eu até perguntei para ela, nossa, Júlia, se você não tivesse saído daquela relação, o que será que tinha acontecido? O que foi que você me respondeu mesmo, Júlia? Eu tinha morrido, né? Tinha morrido. De alguma forma, eu não estava aqui. Então, assim, a gente precisa pensar, né? Quem a gente quer ser, né? E pensar nesse incômodo, porque às vezes a gente, para evitar conflito, a gente começa a pôr pano quente nas coisas, a gente vai passando por cima da gente. É claro, né, a gente tem bom senso, não é tudo que você vai confrontar, tem coisas que são pequenas e uma questão de relacionamento, de reciprocidade, tem coisa que você fala, não, aqui realmente, olha, deixa, não tem problema, ali você vai ter que ter esse bom senso, mas assim, não coisas que te violentam. Então, às vezes, você vai deixando passar, para evitar um conflito, você cria um conflito muito maior dentro de você, né? Então, você se responder quem você quer ser, né? Que mudança você quer traçar na sua vida? Quem é essa pessoa que você quer ser? Como a Júlia falou, ela se via escritora, ela gostava disso, ela é acadêmica hoje, ela trabalha com isso, é algo que realiza ela, e isso não tem preço na nossa vida, gente. Então, assim, e aí desenvolver um processo respeitoso com você, né? Com os seus limites. Lembrado que a gente explicou aqui de como que o cérebro funciona, de como que vai levar tempo, do processo de repetição, de repetir, ter esse entendimento que as coisas não vão se dar num piscar de olhos. Acho que isso é muito importante. Ter esse processo de respeito e assim, não ficar se trabalhar, porque você vai perceber que quando você não faz, a culpa vem para te pegar. E aí, a culpa, a gente falou muito dessa questão da culpa especificamente para as mulheres, né? Então, assim, a gente já tem culpa demais. Né? Não é que você vai ficar passando a mão na sua cabeça e ser permissivo, mas é assim, vai celebrando as suas pequenas conquistas. E quando não deu aqui, pensa aquilo que deu e recomeça no outro dia e vai. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E aí, as questões mais básicas que a gente está acostumado, todo mundo fala, você vê na internet, são coisas práticas, que é você cuidar do seu sono, você cuidar da sua alimentação, você tentar mover o seu corpo de alguma forma, né? Então, isso é coisa básica, assim. E aí, você cuidar da qualidade dos seus relacionamentos, porque, assim, prestar atenção no ambiente que você está inserido. Igual a Júlia falou, se eu permanecesse naquele ambiente, eu talvez não estivesse mais nem viva, já tinha tirado da minha própria vida. Então, assim, qual é o ambiente que você está inserido? Porque às vezes você não consegue mudar porque o seu ambiente não te permite. O ambiente influencia muito a nossa vida. Então, acho que esses pontos são muito importantes quando a gente fala de mudança. Não sei se, Júlia, você acha que tem mais alguma coisa que você queria completar?
Não, essa é só uma coisa que eu queria falar, que é essa questão de pertencimento e de encontrar o seu lugar, né? Que tem pessoas que falam, mas eu não tenho lugar, eu não sei aonde que eu me encaixo. Mas quando a gente acha, a coisa faz muito sentido, é como se tudo se ajeitasse, entendeu? É como se realmente você entrasse numa peça como se você fosse uma peça de quebra-cabeça e você se encaixasse perfeitamente ali, entendeu? Você se encaixa. É natural que aconteça isso. É a hora que você consegue perceber que você se encontrou. É fácil de Sim, perceber. isso é E muito não, bom, né? e não se forçar a caber onde você não cabe, né? É terrível você querer caber num lugar que não é seu. É horrível mesmo. E dentro dessa coisa que você falou do pertencimento para a gente fechar, eu acho que assim, não, eu quero reforçar isso, não tornar isso uma cobrança, não tornar isso uma culpa. Nossa, porque eu já vi várias pessoas falando sobre isso, e aí, mas eu não consigo me encontrar, igual você falou, não consigo me encaixar, mas assim, observe então essa questão do ambiente, né? Por isso que eu estou repetindo, às vezes é o ambiente que você está inserido, você precisa às vezes fazer uma mudança no seu ambiente, no espaço físico mesmo. Às vezes você precisa mudar de casa, igual você falou, né, Júlia? Mudou de cidade. Às vezes você precisa mudar de cidade. Às vezes você precisa se afastar de algumas pessoas, às vezes você precisa se aproximar de outras pessoas, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante e assim, pensar no sentido da sua vida, né? Não no que as pessoas, igual a Júlia falou, estão colocando aí nas redes, mas assim, o que faz sentido para você, né? O que reverbera aí dentro? O que faz eco dentro de você, não você ser o eco das pessoas. Né? Buscar padrões que não são buscar padrões externos. Acho que é isso que eu quis dizer. Sim. Bom, eu acho que a gente falou bastante de coisas bem profundas. A gente saiu do óbvio, né? Então a gente falou desses outros pontos que são básicos agora no final, mas pensar, principalmente enquanto mulheres, a intenção nossa foi essa reflexão. E a gente só chegou aqui com 3 encontros porque a Júlia foi contribuindo muito. Vou sentir só falta, Júlia. Vai ter que marcar. Vamos ter que marcar pelo menos uma vez por mês você aqui, porque eu já estou acostumada com a Júlia toda Obrigada semana. por contar a minha história, né? Conseguir contar a minha Ô, história. Júlia, é muito doido, porque nem foi planejado isso, né? Assim, às vezes as pessoas podem não acreditar. Na verdade, a gente falou de fazer uma primeira live, né? Que era Quem Cuida de Mim, para falar dos dispositivos maternos amorosos, e foi se abrindo aí. Então, Foi. né, você falou, vamos fazer uma trilogia, então. Foi. Bom, muito, muito obrigada, foi Encerramos muito bacana. o dia agora. Foi muito bacana essa nossa troca. Gente. Eu agradeço muito o pessoal que ficou com a gente, que acompanhou, né? Depois, quem quiser, eu tenho recebido muitas histórias, às vezes, pelo e-mail, através da comunidade, pessoas que estão assistindo as lives, porque são questões, às vezes, mais profundas, então a pessoa quer contar a história dela e a gente faz uma troca terapêutica aí. Mas, assim, te agradeço muito por essa troca, foi muito bacana. O pessoal que estava aí, Janaína, Letícia, vi todos vocês, aí a Maria, a Bianca, enfim, Kelly, bom, várias pessoas, muito obrigada pela participação, né? E espero que vocês compartilhem com outras mulheres para que elas possam receber, né, Júlia? Não sei se você quer deixar uma mensagem. Eu quero dizer que tem saída. Para tudo tem saída. Basta olhar para si mesmo, entendeu? Com calma, sabendo que não vai ser de hoje para amanhã, mas tem saída. Tem caminhos. E eu acho que a gente tentou aqui, né, abrir um pouco esse caminho, né? E é isso. Muito obrigada, então, Júlia, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que Obrigada a estiveram com a você. gente. Ai, que bom que você adorou. Que bom. Eu não sei como, a Sumas terapeuta, eu não sei como é o seu nome, né? Mas que bom, fico muito feliz. Depois você olha no perfil, tem aqui as últimas lives, né? Se você se cadastrar na comunidade, também sempre manda os links lá, e aí qualquer coisa me manda, se você não encontrar, me manda um e-mail que eu
que eu te mando, tá? O link tá no perfil da comunidade. Ah, a Carlinha tá agradecendo. Obrigada. Oi, Sueli, que bom que você gostou. Cara, muito bom ter você aqui também, viu? E aí a gente fala isso, que vocês compartilhem com mais mulheres, né? A intenção foi a gente trazer mesmo esse olhar que é diferenciado para essa questão da mulher, né? Então é isso, Júlia. Um beijo, fica com Deus. Um beijo para vocês, gente. Boa noite. Ah, que bom, que bom. Fiquem com Deus. Tchau.